Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Di Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal Di Macedo. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que por favor não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Uma das perguntas que mais tenho recebido nos últimos tempos é a seguinte: Hugo, o que é isto de emigrar e trabalhar com o documento de outra pessoa? Como eu já disse em outros vídeos, o mais difícil não é entrar no país de destino, mas sim ficar, está a perceber, neste mesmo país e de maneira legal. Estar legal num país te dá muitos direitos e te dá o direito mais importante de todos os direitos, que é o direito de trabalhar. Está a perceber? Aquelas pessoas que não estão legais, mesmo assim insistem em trabalhar, elas estão a infringir, elas estão a cometer um crime neste mesmo país. Está a perceber? Muitas pessoas, quando estão legais, o governo, para além de lhes dar o direito de trabalhar, também lhes dá alguns benefícios. E até mesmo antes de estarem a trabalhar, mas já estando legais, o governo também lhes dá benefícios. Aquela pessoa que não está legal, que não se consegue legalizar, ou ainda nem sequer tentou se legalizar, não usufrui desses mesmos benefícios. Está a perceber? Que são o benefício de receber dinheiro, o benefício de receber uma ajuda alimentícia, uma ajuda alimentar, perdão. O benefício de receber muitas das vezes habitação. Há muitos e muitos benefícios. O que é que acontece? A pessoa que vem para aqui, eu vou falar especificamente aqui dos Estados Unidos, a pessoa que vem para aqui e que não tem a possibilidade de se legalizar, ela precisa de viver, ela precisa de sobreviver, então ela tem que trabalhar. O que é que a maior parte dessas pessoas fazem? Elas pagam alguém para usar a identidade desta pessoa e trabalhar como se fosse esta pessoa. Está a perceber? A princípio parece ser uma coisa muito fácil, uma coisa inofensiva, só que infelizmente esta situação acarreta sérios problemas, que eu vou explicar agora quais são estes sérios problemas. Olha, é assim. Nós aqui, especificamente nos Estados Unidos, nós trabalhamos por hora. Quer dizer que o nosso vencimento começa a contar a partir de hora. Eu estou a trabalhar, por cada hora que eu trabalho, eu recebo uma certa quantia. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham por $15 por hora, $20 por hora, $30 por hora. No final do dia, há um certo número de horas que a pessoa trabalhou que equivale a uma certa quantia. No final da semana, porque aqui nós recebemos o vencimento semanalmente ou então de 2 em 2 semanas. No final da semana, eles juntam os dias que a pessoa trabalhou, mais as horas que a pessoa trabalhou em cada dia e a soma de tudo aquilo vai ser o vencimento semanal da pessoa. É muito importante também saber que todos nós que trabalhamos aqui, que trabalhamos legalmente, pagamos táxis. Esses táxis, pagamos taxas, pronto, vou dizer taxas. Essas taxas que o governo cobra, ele tira automaticamente do nosso cheque. Nós não temos que separar um dinheiro para dar ao governo. Não, o governo tira logo do nosso cheque. Quando a gente recebe o cheque, o governo já tirou a sua parte. Está a perceber? Que pode ser 10% ou 15% do valor que a gente ganha. Quer dizer o seguinte: se a pessoa, por exemplo, se a pessoa ganha $100, não é? 10% vai ser $10. Se a pessoa ganha $100, 15% vai ser $15 do cheque. Ok. O governo tem uma tabela, não é? De vencimentos que, por ano, não é? Por ano, nós temos que fazer uma certa quantia. Está a perceber? Temos que fazer uma certa quantia, mais ou menos. Se a pessoa fizer aquela quantia daquela tabela, ou até menos daquela tabela, o governo depois devolve uma parte dos táxis que a gente foi pagando durante o ano todo. Está a perceber? Todas as vezes que ele tirou aquele dinheiro do nosso cheque, há uma grande quantia que te devolve. Há pessoas que dessa grande quantia podem receber, por exemplo, $800. Há quem recebe $2.000. Já ouvi até casos de pessoas que receberam, pessoas com filhos e não sei o que receberam $5.000. Está a perceber? Então recebe-se muito dinheiro. Agora, há certas pessoas que fazem muitíssimo mais
para além daquela tabela que o governo tem, que é o seguinte: essas pessoas que passam aquela soma, aquela tabela, têm que dar ainda mais dinheiro ao governo quando fazem esse ajuste de taxas que é feito uma vez por ano. Vou explicar melhor. A gente paga táxis todas as vezes que recebemos o cheque, sim. E depois, há uma vez por ano, que o governo faz um ajuste. Se ele tirou muito, daquelas pessoas que trabalham naquela tabela ou abaixo daquela tabela, se ele tirou muito, ele devolve uma parte. Ou se a pessoa trabalha e faz muito mais dinheiro, tem um vencimento muito alto, faz muito mais dinheiro que aquela tabela, aí a pessoa tem que dar ainda mais dinheiro ao governo. E aí a pessoa tem que dar mesmo manualmente, no sentido de que tem que enviar um cheque para o governo, ou então fazer um depósito direto ao governo, tá vendo? Mas tudo baseado naquelas contas. Isso é só para vocês entenderem como é que as coisas aqui funcionam. Ok. Uma pessoa que não está aqui legal e que está a trabalhar com o documento de outra pessoa, está a perceber? Ela está a trabalhar um certo número de horas com o documento do João, por exemplo. Eu sou o Domingos, estou a trabalhar com o documento do João. O João, para além de me dar o documento para o trabalho, o João continua a viver a sua vida, continua a trabalhar. Por exemplo, o João, num ano, trabalhou 300 horas, por exemplo. Ele fez uma certa quantia. Só que, na hora de fazer os táxis, vai aparecer na lista do governo que o João não só trabalhou 300 horas, como também trabalhou as minhas 300 horas, porque eu estou a usar o documento do João. Mas o governo não sabe que eu estou a usar o documento do João. Então o governo só vai ver que, em vez de o João ter trabalhado 300 horas, o João trabalhou 600 horas, que são as 300 dele, mais as minhas 300 horas. O que é que isso acontece? O João passou muito para além da tabela que tinha que pagar, que tinha que fazer por ano. Está a ver? Então, em vez de ele receber dinheiro do governo de volta, ou não, ou mesmo até não receber nada, mas também não pagar nada, o João vai ter que pagar muito dinheiro ao governo. É aí que as coisas se complicam. Eu vou dizer como é que as coisas se complicam. A maior parte das pessoas, não é, que recebem o documento de alguém para poder trabalhar com o documento desta pessoa, elas pagam esta pessoa. Por exemplo, eu pago ao João $2.000 para trabalhar com o documento dele. Já paguei, está tudo certo. Agora eu só vou trabalhar com o documento de João. Ok. Mas, no final do ano, quando o João fizer as contas com o governo, se o governo vê que o João trabalhou 600 horas, o número de horas é só um exemplo, 600 horas em vez de 300 horas, e o João fez muito dinheiro. Por quê? Porque é o dinheiro que ele fez, mais o dinheiro que eu fiz. Então, o João vai ficar a dever muito dinheiro no governo. Isso que eu vou contar agora já aconteceu. Aconteceu com um senhor aqui na minha cidade. Ele deu o documento a alguém para trabalhar, a pessoa estava trabalhando com o documento, chegou na hora de fazer os táxis, veio-lhe uma conta bem grande. Ele foi ter com a pessoa: como é? Olha, o governo está-me a pedir isso tudo, tens que me ajudar a pagar a conta. A pessoa disse: não, eu não te vou ajudar a pagar a conta, porque eu, para trabalhar com o teu documento, eu tive que te pagar. Eu te paguei e já acertei contigo. Eu paguei, agora eu trabalho contigo. Se agora tu fizeste dívida com o governo, se o governo está a cobrar mais por causa das tuas taxas, isso é contigo. Eu já te paguei a tua parte. Tá vendo? A pessoa a quem ele deu o documento, ou vendeu entre aspas, né, o documento dele para trabalhar, que fez aquilo tudo, acabou por lhe prejudicar. Por quê? Porque, teoricamente, ele trabalhou 600 horas por ano, quando na realidade ele só trabalhou 300 horas. Então ele agora está devendo muito dinheiro ao governo. E é aquela pessoa que vai dizer: não, eu não tenho que te ajudar a pagar. Por quê? Porque eu paguei para trabalhar com o teu documento, o que também está certo. Está a perceber? Aí está certo. Então, essas situações acabam muitas das vezes por ser muito complicadas. Sem falar noutra situação também, sem falar no caso de que, se te apanham a fazer isso, isso é roubo de identidade. Está a perceber? Um grande crime aqui. Você trabalhando com o documento de outra pessoa, você está a roubar a identidade de outra pessoa. Por quê? Porque você foi no trabalho, apresentou o documento àquela pessoa como se fosse você. Eu sei que há muita gente que diz: mas como é que eu vou apresentar o bilhete de identidade de outra pessoa como se eu fosse outra pessoa? Não vão ver a fotografia. É que há muitas pessoas que até hoje, pode parecer absurdo, mas até hoje pensam que nós os pretos somos todos parecidos. Ou até aqueles casos com que o teu próprio chefe sabe, mas como ele quer que tu trabalhes para ele, porque de alguma maneira ele vai te pagar menos, porque já sabe que tu estás a usar uma falcatrua, ele vai fingir que não deu conta. Está a perceber? Vai fingir que não deu conta. Mas no final das contas, o que é que acontece? Há aqueles casos que, enquanto tu estiver a trabalhar para esse chefe,
ele vai fingir que não deu conta. Mas se um dia tu saís ou ele se chatear contigo, ele vai te denunciar. Está a perceber? Ou então, quando aquelas pessoas que fazem isso por muitos e muitos anos, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, podem não ser apanhadas. Mas depois de um tempo são apanhadas porque o governo depois começa a ver se a pessoa está fazendo muitas horas. Não é fisicamente possível fazer essas horas todas e aí apanhos. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que isso é uma situação muito arriscada, que muita gente faz, mas eu não aconselho. Nunca fiz, não aceito. Eu hoje vivo aqui, sou americano de nacionalidade. Nunca ninguém veio e me propôs uma coisa dessas para trabalhar com o meu documento, porque talvez a maneira como eu apresento como uma pessoa que prefiro não me envolver em nada que não seja legal, prefiro não me envolver nesse tipo de coisas. Então nunca ninguém me propôs, mas mesmo que me propusessem, eu não aceitaria. E eu não aconselho ninguém a fazer isto. Eu espero que a minha explicação tenha ajudado aquelas pessoas que sempre se perguntaram o que é isto de trabalhar com o documento de outra pessoa. Espero que essa explicação tenha esclarecido a mente de muitas pessoas. E, da mesma maneira como eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que não se esqueçam de se inscrever no mesmo, que partilhem este vídeo para que mais pessoas possam estar a par dessa explicação que eu dei, que deixem ficar um gosto para que outras pessoas tenham acesso a este vídeo, que comentem sobre este tema ou que deixem nos comentários outras perguntas que vocês queiram que eu esclareça. E o mais importante de tudo é que eu vos vou ver com toda certeza no próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar no sininho para que recebam uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Sendo assim, bye, 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 bye and bye!